Boa tarde. Hoje é dia 14, vamos ler Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então a mulher sábia, ela é aquela mulher que é piedosa, que é a mulher amável, a mulher que tem uma devoção pelo Senhor Jesus, leva a palavra de Deus em casa, ora junto com seu esposo, ora junto com seus filhos, ensina a oração, ensina a devoção, ensina a palavra de Deus aos filhos e às filhas e leva-os a ter uma vida com Deus e adquirir maturidade cristã. Ela ama o seu marido, ela ajuda nas despesas em casa, mesmo que ela não trabalhe, ela busca estar economizando no seu lar. Ela é econômica na cozinha. Deus tem um propósito específico para a mulher em relação à família, ao lar e à maternidade. O desejo e o propósito de Deus para a esposa e mãe é que sua atenção e dedicação se focalizem na família. O lar, o marido, os filhos precisam ser centro de interesses da mãe cristã. Essa é a maneira que Deus lhe determinou para honrar a sua palavra. As tarefas específicas que Deus deu à mulher no que diz respeito à família inclui cuidar dos filhos que Deus lhe confiou, porque os filhos são herança do Senhor, como serviço para o Senhor, ser auxiliar e fiel companheiro do seu esposo, do seu marido, ajudar o pai a formar nos filhos um caráter santo, cristão e adestrá-los nas coisas práticas da vida, ser hospitaleiro, usar a sua capacidade prática para atender as necessidades do lar, cuidar dos pais, os filhos, né? Então, primeiro os pais têm que cuidar dos seus pais, para servir de exemplo para os seus filhos. As mães que desejam cumprir o plano de Deus para a sua vida e para a sua família devem ter e ser uma pessoa econômica. São obrigadas a ter. Essas mulheres que precisam trabalhar, elas necessitam estar orando a Deus para pedir ao Senhor uma pessoa de confiança na qual elas devem confiar essa tarefa de cuidar dos filhos. Observar bem quem é essa pessoa que põe dentro de casa, ir atrás de informações, contratar profissionais capacitados, ou então colocar as crianças em uma creche confiável. Então, que Deus possa estar mostrando, né, onde vocês que precisam trabalhar, precisam ganhar o pão de cada dia para trazer para dentro de casa e ajudar o esposo. Então, precisa ter sabedoria para buscar essa pessoa para deixar dentro da sua casa. Porque também temos que pensar que essa pessoa vai ser uma testemunha ocular de tudo que acontece dentro da sua casa. Então, precisa ser uma pessoa que tenha o temor de Deus. Versículo 2. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o. Então, desprezar a Deus é pecar contra Ele, é tratá-lo com desdém. Então, é não obedecer seus estatutos, não obedecer, é ser rebelde, né? Então, devemos andar em sinceridade com temor a Deus. Versículo 3. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio
preservá-lo-ão. Não havendo, pois, o celeiro, fica limpo. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas pela força do boi, a abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Então temos que ter cuidado com quem andamos. Se essa pessoa é uma pessoa de Deus, se essa pessoa é uma pessoa que teme verdadeiramente a Deus. Porque se ela demonstrar qualquer tipo de mentira, essa pessoa, ela anda com maldade no coração. Ela é uma falsa testemunha. E da boca dela só saem mentiras. Versículo 6. O escarnecedor é aquela pessoa que ela é zombadora. Ela mesmo que busque a sabedoria, ela não acha. Mas para o prudente, o conhecimento é fácil. Então toda pessoa prudente, ela para pensar. Ela fica em silêncio, ela fica observando. E então vem o conhecimento. E ela sabe como agir em determinados momentos. Versículo 7. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisirás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o caminho, mas a astutícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Então, esse caminho que parece direito é a sabedoria humanista. É suficiente para determinar o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal. A revelação escrita da parte de Deus é a única fonte infalível para se determinar o caminho certo desta vida. O caminho traçado pelo homem contém as sementes da morte. E o caminho de Deus leva à vida eterna. Então o homem acha que o caminho dele é direito, mas na verdade leva à morte. Mas quando a gente está com Deus, o caminho leva à vida. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará um infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Então, a pessoa que é infiel de coração é a pessoa que deixou de seguir a Deus para seguir seu próprio caminho egoísta. Ela segue os seus próprios ensinamentos. Ela segue a força do seu braço. Tais pessoas, elas vão colher o fruto da sua decisão, que é a mágoa, que é a miséria, que é a morte. Quem permanece fiel a Deus, o prudente, colherá as recompensas da retidão, tanto nesta vida como na vida futura. Versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Então aqui a pessoa que é sábia, que está buscando o Espírito Santo, que está orando a Deus, o próprio Deus fala com ele às madrugadas, ensina o caminho reto que deve seguir, e ele, o Espírito Santo, ajuda a desviar do mal. Versículo 17. O que presto se ira fará doidices, e o homem de má imaginações será aborrecido.
Então, aquela pessoa que se ira fácil, aquela pessoa que no coração e na mente só fica maquinando a maldade, só fica pensando o que vai fazer de mal no outro dia para outra pessoa. Aquela pessoa que fica desejando mal ao próximo. Então ela é iracunda. Ela tem um coração mau. Essa pessoa será aborrecida. Versículo 18. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se corarão de conhecimento. 19. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. 20. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Então a gente vê muito isso aqui, né? A gente vê que quando a pessoa tem fazendas, tem riquezas, é próspero, todo mundo se chega a ele. Mas aí tem uma dificuldade para você ver. Deixa de fazer aquilo. Deixa de auxiliar uma pessoa. Ou deixa você precisar dessa pessoa. Então, eles que se dizem seus amigos, é o próprio que vai sair correndo de perto de você. Eles são bajuladores. Então devemos ter muito cuidado com os bajuladores. 21. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado, é feliz. 22. Porventura não erram os que praticam o mal? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. 23. Em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Então devemos ter cuidado com tudo que sai dos nossos lábios, porque Deus vai cobrar de nós. E a pessoa que é muito faladora, o caminho dela é a pobreza. 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia, quer dizer, vai passar. É loucura. E a nossa coroa, a coroa dos sábios, é sua riqueza, é Jesus que mora nos nossos corações. Ele é nossa maior riqueza. Versículo 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se debocha em mentiras é enganador. E essa pessoa que é mentirosa, que é enganadora, que é caluniosa, o final dela é a morte. Morte da alma. Ela pode mentir 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. Mas no 4º tempo o Senhor tira toda a sujeira de debaixo do tapete e mostra. Então, quem é testemunha falsa? É aquela pessoa que fica levantando calúnia contra os outros. Ela não viu, ela não sabe o que se passa e fica à espreita, né? Para dar o bote. Então nunca devemos fazer isso, devemos andar na verdade. Porque quando andamos na verdade, o próprio Deus, ele livra a nossa alma. Porque a nossa alma está em conexão com a alma de Deus. Está obediente a Deus, está subordinada a Deus. A gente é obediente a Deus. Então, o próprio Deus é que vai fazer justiça. 26. No temor do Senhor, há firme confiança. A ele será um refúgio para os seus filhos. 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Versículo 28. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o ânimo precipitado exalta
a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então você vê uma pessoa invejosa, essa é a podridão dos ossos. E o coração da pessoa que está em Deus, que está com Deus, porque do coração vem a vida e a morte. Então, quando estamos com Deus, o nosso coração está gerando vida. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Aquele que maltrata o pobre ou tira proveito dele, ofende a Deus e revela desprezo a ele. Os pobres também foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e são objetos da sua misericórdia e solicitude especiais. No Novo Testamento, revela que o Evangelho precisa ser pregado aos pobres. Note que Jesus identificou, e ele se identificou com os pobres, né? Jesus se identificou. Versículo 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Então, o justo, na sua morte, tem esperança. O Antigo Testamento não contém ensino plenamente desenvolvido sobre o que acontece depois da morte. Contudo, no Provérbios, revela que, com precisão, que o justo tem a esperança da vida depois da morte. Quando os ímpios morrem, não tem esperança, mas somente o pavor da ruína final. Quando os justos morrem, entregam-se a Deus como seu refúgio e esperança além da morte. A revelação maior a respeito do destino eterno dos justos e dos ímpios temos nos ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos, registrado no Novo Testamento. Quando aceitamos Jesus, nosso coração tem a certeza e tem a esperança que nós vamos um dia viver na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos reinar com Ele, nós iremos trabalhar com Ele, nós iremos receber as coroas da justiça. Aleluia! No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá no seu próprio furor. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã, dia 15, querendo Deus, nós voltaremos com Provérbios 15. Leia a Bíblia, contemple a Bíblia, estude a Bíblia, porque ela é a fonte onde nós buscamos a sabedoria. Ela é o nosso manual de conduta. Boa tarde.